Fala pessoal, boa noite. Boa noite para todo mundo que tá chegando aí. Um tempinho sem fazer live e a gente abriu uma live aqui novamente, né? Você que tá chegando nessa live agora, se ela foi gravada, está no canal JJ Acabamentos e Construção Civil, um canal especializado em porcelanataria e assuntos focados na construção civil. Tanto é que hoje a gente vai falar de instalação de piso, hoje a gente vai puxar temas polêmicos. Deixa eu só compartilhar aqui com a galera dos nossos grupos de WhatsApp. Hoje eu quero pôr essa galera entender um pouquinho aqui. Deixa eu falar aqui. Vamos ver até onde o pessoal é firme nas suas opiniões. Estou abrindo a live hoje simultânea com YouTube, Facebook e Instagram. Eu vou responder apenas o chat do YouTube. Pessoal das outras plataformas, se quiser, dá um pulinho lá no nosso canal do YouTube, se inscreve e manda as perguntas. Hoje a gente vai falar de temas que eu sei que a galera fica agoniada. Normas técnicas, o que pode, o que não pode e o que você faz. Ó, eu já vou começar a puxar o tema aqui. Baseado no seguinte ponto. Essa semana eu estou fazendo um serviço de instalação de piso. Não é comum eu fazer esse tipo de serviço, mas eu estou fazendo. Eu sou da área da construção, eu sei instalar piso. Eu não me considero assim. Eu não posso falar no termo técnico que a galera usa hoje por eu trabalhar com internet. Eu sou técnico em instalação de piso. Eu não faço esse tipo de afirmação porque eu não tenho conhecimento técnico, né? Conhecimento de normas, nomenclaturas, que o pessoal que é mais instruído tem. Então, eu não vou me considerar um azulejista profissional técnico. Eu sei colocar piso. Eu posso falar que eu sei, porque eu passei minha vida inteira trabalhando com construção. Então, eu sei ir lá e colocar um piso. Agora, se está dentro dos parâmetros técnicos, eu não posso afirmar. Sei que fica bom, né? Não posso falar que não está, não. E aí, o que é o tema seguinte? Essa semana eu postei vídeo praticamente todo dia. Então, foi uma saga meio puxada, porque conciliar, você trabalhar, filmar, chegar todo dia, editar ali, que seja só corte simples e mandar para a internet, não é fácil. Eu terminei de editar meus vídeos todo dia durante essa semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, era 7, 8 horas da noite, terminava de editar o vídeo e mandava. Então a gente eu levanto hoje 5h30 da manhã, vou fazer minhas obrigações, vou tratar dos meus cachorros, vou abrir minha loja, a gente vai para o serviço, filmo, trabalho, chega aqui, põe no computador, edita e manda para a internet. Não é fácil. Tá, mas foi bacana porque eu comecei a ver um pouco a opinião do pessoal. E algumas opiniões me chamaram muita atenção. É interessante assim, o pessoal ter a coragem de pôr a cara para bater. Igual eu abro live, eu venho aqui e dou minha opinião. Eu tenho um canal no YouTube aí com quase 100 mil inscritos, eu dou minha opinião aqui e eu sei o que eu estou falando. Eu falo com uma certa propriedade, eu não tenho demagogia, eu não venho aqui para falar que eu sei demais, não. Estou aprendendo o tempo inteiro. Então, certos assuntos o pessoal fala com firmeza demais, que é só assim e assado. Então, o que é o ponto? Eu questionei alguns pontos durante esses vídeos que eu fiz, até no último vídeo agora, sobre normas técnicas, normativas. Se tiver algum pessoal técnico aí de canal que é azulejista, já reforçando, quinta-feira que vem agora, eu vou fazer uma live bate-papo. Eu convidei nosso amigo Franz Rezendes para participar de um bate-papo comigo, falando sobre instalação de piso. Então a gente vai falar bastante sobre esses detalhes, né? O que é as normas técnicas e tal, porque eu não sou expert nessa área. Mas o que é o ponto que eu quero pegar aqui? Muita gente bate muito nessa tecla que tem que seguir a norma, só que a gente observa que as normas, esses critérios são pessoais, eles não são critérios profissionais. O que eu quero dizer com isso? Um critério profissional é o seguinte: se eu falar que eu sigo norma, que eu estou seguindo uma norma, não tem nada que vai fazer eu mudar a minha opinião, a minha visão, né, do que eu estou seguindo ali. Se eu falar, o último vídeo agora eu postei sobre segmento de seta. A norma técnica, né, se tiver nessa norma especificada alguma coisa que eu posso mudar o segmento dependendo de um tipo de situação, é uma coisa, mas eu desconheço isso. Eu sempre vejo o pessoal, tem que seguir o sentido de seta. Beleza.
Mas existem situações que a gente não segue, porque é um recorte. Mas a norma pede. E aí o pessoal usa lá os comentários, cara, tipo, não, mas nesse caso aqui pode. Opa, então é um critério pessoal, não é norma. Você não está seguindo norma. Né? Eu acho interessante é isso, porque se fala assim, ó, exemplos, vamos usar exemplos cotidianos da nossa vida. Você está dirigindo uma rodovia que permite você andar 100 km por hora. Você está andando a 100 km. É um retão, não tem carro nenhum, não tem ninguém. Ah, vou a 120 porque não tem ninguém. Então você não está seguindo o que foi passado. Passou que você só pode ir a 100. Mas a gente tem esse subconsciente que te coloca um critério pessoal. Ah, mas naquele momento eu podia fazer. Então você não está seguindo o critério. E aí? Até quando você segue? O critério de normas, a gente trabalhando a ideia dessa live aqui hoje sobre instalação de piso. A gente está falando aqui sobre norma ou sobre critério pessoal? Porque se você falar para mim, igual muitos comentários que eu vi aí, eu vi comentários lá no TikTok, no Instagram, aqui no YouTube, do pessoal falar, não, mas aqui eu posso porque aqui vai aproveitar o piso. Então você não está seguindo a norma. A norma falou que o sentido da seta é só para aquele lado ali, o sentido da seta tem que ser só para aquele lado. Por que eu vou poder mudar? O que é que me dá a aceitação, né, o critério ali de falar assim, não, eu estou dentro das normas técnicas, eu posso mudar. Né? Eu não estou falando aqui que está errado, não, tá? Eu já vou afirmar, porque eu não sigo. Eu vi comentários em um vídeo passado sobre dupla camada. Um comentário ali eu achei super coerente. Eu gosto de ver comentário coerente, que fala assim, não, o cara respondeu ali e falou, tá certo. É necessário fazer a dupla camada? Não, é necessário que esteja um preenchimento total. Se você fez um preenchimento total, se está com dupla camada ou não, é um preenchimento total. Não, então não é critério. Agora, certas coisas o pessoal bate na tecla demais. Não, só pode fazer se for assim, tá certo. Ah, não, mas aqui você pode fazer porque é um canto de parede, o móvel vai tampar aquilo ali. Então você não segue norma. Você não pode falar que você segue norma. É a mesma coisa que você falar que você é fã do cantor fulano. Eu sou fãzaço do cantor fulano, mas não conhece uma letra do cara. Não, então peraí, você não é fã. Né? Eu quero ver hoje a opinião de vocês sobre esses assuntos aí. O que é o critério de vocês? Vocês são assentadores de piso, como que eu vou falar aqui? Eu tenho que pensar bem nas palavras que eu vou falar para não ofender ninguém. A minha intenção não vem aqui ofender ninguém, não. Abordar um pouco esse tema que às vezes eu vejo o pessoal até brigar. Tem gente que briga por causa disso. Se eu uso cunha, se eu instalo só no tato, eu estou vendo aqui o Genésio já falou ali, já é assentador no tato. Não é assim, eu assento no tato, eu assento com cunha. Que diferença vai fazer? Eu não vou me ser menos profissional ou mais profissional se eu usar cunha ou não usar. Isso não vai fazer de mim um profissional melhor ou um profissional inferior. Dá para sentar no tato? Dá para sentar no tato. O porcelanato que eu estou assentando é muito empenado. Se eu estivesse assentando com cunha, estaria sido muito mais fácil, né? A minha instalação, se eu estivesse usando ele cunha, mas dá para sentar? Dá para sentar. Na cunha ficaria melhor? Talvez não, talvez eu ganharia tempo, talvez eu não ganharia, mas isso é indiferente. Eu não desmereço o cara que vai usar cunha, porque eu uso também, não desmereço o cara que só vai no tato, porque eu posso fazer também. Então são critérios que às vezes as pessoas usam critérios, os profissionais, critério pessoal de apontamento. Eu sou melhor do que você porque eu não uso cunha, ou sou melhor do que você porque eu me adaptei com cunha. Né? Mas você vê que a grande maioria não segue a doutrina que eles estão aplicando ali. Eu comecei a ver assim, então eu vou puxar os comentários ali e falei, cara, dá a sua opinião nisso, né? O que é certo? É dupla camada? É o sentido do cordão? Só para você ter uma noção, as normativas elas vão atualizando com o tempo. Se elas atualizam, antigamente se dizia que, se eu não estou enganado, que os cordões tinham que ser em sentido contrário um do outro. E depois acabaram a entender que os cordões tinham que ser no mesmo sentido, ou vice-versa. Eu não me recordo a ordem. Eu sei que teve isso, porque eu tenho uma amiga que ela é construtora e ela é engenheira, né? Então ela tem esse entendimento das normas que eu não tenho. Mas e aí, se o pessoal das normas teve essa análise que não, o melhor então não é cruzado, é no mesmo sentido, peraí, então as normas são revistas, são pontos de vista, são análises. O importante é o quê? Qual que é o objetivo? O objetivo é que eu tenha um preenchimento total.
que eu tenha o melhor preenchimento possível. Norma, tá certa? Tem que ter, tem que normatizar para melhorar, para estar, como que eu vou falar aqui? Para estar evitando que a grande maioria trabalhe de qualquer jeito, que tenha bons assentamentos, que tenham mais critérios. Porque se não tem cobrança, você pode fazer da forma que você quiser. Mas não quer dizer que aquilo ali é uma realidade absoluta, que você vai trabalhar somente daquele jeito ali e é o único jeito que tem de ter resultado. Não, independente do equipamento que você está usando, independente do sentido. Sentido de seta faz sentido? Faz sentido para pisos que tenham desenho, né? Às vezes sim, a questão de empeno, né? O sentido de seta vai. Mas o que é que impede eu trabalhar um sentido oposto em cortes, como eu citei no vídeo? Né? Eu vou fazer um corte de parede para fazer um aproveitamento. Nada impede. A assentação vai ficar boa do mesmo jeito, mas eu estou indo contra a norma. Então, eu tenho que entender que a norma ela tem um certo ponto para eu seguir. Se eu for seguir ela 100% fielmente até a risca, eu posso me comprometer a certos momentos, né? E aí, até que ponto que você vai seguir? Ó, critério pessoal. Eu usei esse argumento há um tempo atrás, há um pouco tempo agora, numa live. Só para você ver o que é critério pessoal das pessoas. Às vezes a gente fala uma coisa com tanta firmeza que só aquilo ali é o que é certo para mim. E não vou mudar a minha opinião. A gente está cego, obstinado. É por isso que alguns assuntos eu não debato com ninguém em lugar nenhum, seja na minha vida, é uma concepção minha. Não debato política, não debato futebol e nem religião. É assunto que diverge opinião, isso aí não é assunto para a gente debater. Quem debate é gente que gosta de debater, eu não gosto. Tá? Por que eu não vou debater isso? Situação, explanei uma situação. Tá indo um trem lá em alta velocidade e chega numa bifurcação e ele tem que ir ou para direita ou para esquerda. E quem decide para que lado que ele vai é você. Olha, presta atenção no que é critério pessoal. Você vai decidir para onde que esse trem vai. Se ele for para a esquerda, tá te informando. Tem 20 pessoas na linha do trem. Ele vai passar em cima de 20 pessoas. Se ele for para a direita, ele vai passar em cima de uma pessoa. Você decide para que lado que ele vai. Você tem que ter essa decisão. Você não tem jeito de falar, não vou decidir, não. Você é obrigado a decidir, porque se ele não for, a decisão é sua. A maioria das pessoas, né, pela aquela análise humanitária, vai falar assim, não, ele vai para a direita, porque mais antes, então, já que não tem jeito, ou vai morrer 20 ou vai morrer um, que morra uma pessoa. Não, é humanitário. E aí você fala, ó, só que tem um porém. Essa uma pessoa que está no lado direito, ou ela é seu pai, ou ela é sua mãe, ou ela é um irmão, ou é um filho seu. Aí a concepção é diferente. Aí o critério é pessoal, aí a pessoa começa a pensar diferente. Então, critério pessoal e critério profissional ou humanista é algo que a gente tem que analisar. Às vezes o que é bom para mim não é bom para o outro, né? E eu tenho que começar a analisar. E eu vi muito isso nessa questão dessa firmeza, né? Dessa análise de certeza demais do que pode e o que não pode. Principalmente nesse meio que a gente está vivendo. Tipo de equipamento, tipo de material, cobrar, que valor que eu posso cobrar ou não pode. Tem gente que ataca e critica, que ofende outras pessoas porque o cara cobra mais barato. Você não sabe da vida dele, qual que é o critério que ele está usando, se é profissional, se é pessoal, se ele tem um FII com necessidade ali, precisando pagar uma água, energia, colocar um leite, né, na geladeira ali, e ele vai cobrar mais barato. Então, critério pessoal. Então, a gente tem algo que tem que dar uma analisada antes de atacar, né, com pau e pedra aí, de qualquer forma. Vamos ver a opinião dessa galera hoje, se a gente vai bater uma live aqui mais firme. O Genésio já está com a gente, boa noite. Cleiton Félix, hoje eu pus até o óculos, porque as vistas já não tá legal. Edson Carneiro, boa noite. Kimberly, boa noite, eu sou o Nilson da Porcelarte Bauru. Já eu fiz uma pia e trincou nos cantinhos da cuba, já estava com reforço. Por que aconteceu isso? Na hora não apareceu, mas no outro dia, sim, abraço. Nilson, cara, existem vários fatores para uma cuba trincar. Às vezes pode ser realmente do porcelanato mesmo, em porcelanato que é complicado, ele vai trincar. Às vezes pode ser na movimentação que você fez, talvez no processo de confecção, teve muita torção. Tem bancadas que talvez ela não trinca no dia, mas no dia seguinte você olha, ela já está trincada.
Nesse caso, talvez compensa você fazer uma colagem inteiriça, né? Dobra essa peça de piso antes de você começar o processo de fabricação da sua bancada. Guilherme Henrique, quando temos que fechar um desenho do piso, aí já não dá para seguir as setas. Pois é isso aqui que eu estou falando. Não é questão assim, e aí? Você vai aproveitar que jeito? Existe paginação, você faz todo o estudo da paginação do piso, né? Igual eu fiz os primeiros vídeos fazendo estudo da paginação. Qual que é o primeiro critério do meu estudo de paginação? É ter bons recortes, é não ter recorte pequeno, né? Aquele trem desinteressante. É conseguir ter piso inteiro no primeiro campo de visão que você tem. Essa é a minha concepção. Não estou falando aqui como técnico estudado de instalação de piso. Estou dando o meu parecer. Né? O que eu avalio quando eu vou fazer uma paginação de piso? Eu vou ver o primeiro campo de visão, que eu vou tentar sair com o piso inteiro ali, que vai dar uma visão mais interessante, né? E evitar recortes pequenos, ter o maior aproveitamento de recorte. Mas nem sempre você consegue. O colega tinha colocado num comentário que não, eu fiz o corte ali numa peça, a peça seguinte eu posso usar ela para rodapé. No caso dessa obra que eu estou fazendo, eu já tinha praticamente quase todos os rodapés de aproveitamento, porque eu levei instalando o piso, eu estou quase terminando a instalação do chão na casa, eu estava praticamente no penúltimo cômodo de instalação de piso. E toda sobra de piso, você vai fazendo o rodapé, não tem jeito, você tem que aproveitar ele. Então, nem sempre eu vou ter esse aproveitamento. E aí, o que eu vou fazer? Se eu não tenho onde usar, um outro comentário colocou o seguinte, que ele chega até fazer retífica no meio de piso para fazer aproveitamento. Hoje o pessoal com a porcelanataria aí melhorou muito o desenvolvimento dos azulejistas. Eu usei essa técnica, né? Eu tinha alguns recortes para fazer, tinha pisos com cantinho quebrado, eu fiz retífica em piso e fiz a instalação dele como se ele fosse o piso de fábrica ali, ó. E ficou muito bacana. Por que eu não posso fazer isso? Por que eu não posso dar essa economia para o cliente ali? Né? Então, são critérios. É um critério assim, se eu vou bater o pé em norma, eu só trabalho pela norma, ou eu posso trabalhar em cima do que a norma pede, né? Ter bons preenchimentos, fazer uma boa instalação, tentar seguir ao máximo, mas existe uma certa relutância que a gente pode colocar ali como uma flexibilidade. É a mesma coisa de eu falar assim, ó, eu vou fazer uma cuba esculpida ou um nicho na medida cravada. Pode existir e vai existir uma diferença de milímetros nas aberturas. Se você falar que você faz uma cuba esculpida ou um nicho toda vez que você faz ela e ela dá 100% a mesma medida, seja em centímetros e milímetros, eu vou falar que você não é profissional, porque tem que ter uma tolerância. Se der um craqueladinho, você precisa fazer uma retífica. Quando você faz essa retífica, você já aumentou a medida desse nicho, dessa cuba aí, em 1 ou 2 milímetros. Então, quando eu vou fazer um serviço, eu informo o cliente que existe uma tolerância ali de alguns milímetros. Quando é um serviço que tem que ser milimetricamente, aí eu vou tentar trabalhar. Se deu um craquelado, eu vou cortar outra peça. Mas é complicado você chegar a falar com certeza absoluta tudo que você vai fazer. Você coloca o seu na reta. Wagner Cabral, boa noite. Samuca, boa noite. Genésio, no tato, eu já não vou entrar nesses assuntos. Wagner, eu sempre sentei piso e nunca usei cunha, nunca fiz dupla camada. E até hoje nunca tive problema, mas sempre procurei deixar bem cheio de argamassa. Pois é aquele negócio. Dá para sentar sem cunha? Dá para sentar. As cunhas ajudam demais da conta. Eu já falei um pouco sobre a questão das indústrias poder reduzir o seu tempo de queima, por exemplo, vou usar aqui como exemplo aqui, e é o que causa muito dos empenos em peças de porcelanato. Eles reduzem lá o tempo de queima, os órgãos que normatizam isso permitem, os que fiscalizam isso permitem, né, um tempo a mais, um empeno a mais, né, nas peças de porcelanato, e as indústrias usam isso. Então as cunhas ajudam, né, nessa parte, principalmente hoje com os grandes formatos. É possível assentar? As cunhas ajudariam mais? Ajuda. Não tem jeito de falar que não ajuda, não. Né? Está
equivocado se falar que não vai ajudar. Poder falar que é possível fazer sem a cunha, você pode falar. Mas falar que a cunha não ajuda, você está errado. A cunha ajuda sim. Nivelador de piso para piso empenado, inevitavelmente ele vai ajudar. Então, se consegue fazer sem, ótimo. Mas pode usar a cunha? Pode. Vai ajudar? Com certeza. Felipe Rodrigues, boa noite. LS, olá Jair, já estou chegando lá, iniciando com sucesso. Valeu. Edna Aparecida, boa noite. José Neto, boa noite. Fernando Soares, boa noite. Juarez Silva, Roberto Monte, 38. Boa noite, Jair. Fernando aqui de Uberlândia, curtindo sua live. Um abraço, Fernando, Uberlândia. David Santana, boa noite. Zé Carlos, boa noite, Jair, meu amigo. Jair, ótimo fim de semana. Valeu. Valinhos Futebol Clube, boa noite. Mas é isso aí. Igual eu falei assim, são temas que é interessante debater. Eu não gosto de entrar nesse ponto, principalmente porque o meu canal ele não é voltado para instalação de piso. Eu não me considero técnico. Então, se eu for entrar, abrir um canal hoje para falar de instalação de piso, a primeira coisa eu tenho que começar a estudar, para eu poder falar de normativas, mas mesmo assim eu vou deparar com situações que eu não concordo com algumas coisas. Se eu for para falar de alguma coisa, assim, tem a norma disso, mas eu não concordo com isso aqui. Quando eu fiz faculdade, a primeira coisa que eu aprendi é que eu me tornei um formador de opinião. Eu tenho que discordar até que me prove o contrário. E se existir uma lacuna ali que possa possibilitar uma situação diferente, que tenha o mesmo resultado, eu tenho que chegar nela. Aprendi a trabalhar com construção civil, entrei na construção civil com 14 anos de idade. Muita coisa eu via os profissionais antigos, né, fazer, e eu ficava observando. Falei, poxa, dá para chegar naquele resultado ali fazendo de uma forma diferente, onde que eu ganhava tempo, né, eu fazia muito mais rápido o serviço que os profissionais faziam e eu tinha o mesmo resultado. Então, às vezes, o tradicionalismo e a ignorância inibe você ter resultados, né, diferentes em tempo, por exemplo. Os tempos mudam, a gente se adapta a eles, né? Então, dá para fazer um monte de coisa aí. Valinhos, não vejo a hora de fazer o curso. Ronaldo, boa noite. Eduardo, boa noite. Ézio, boa noite, Jair. Melhorou das costas. Porcelanato enverga tudo. Pois é, eu sofri, tô sofrendo, agora eu comecei a melhorar um pouquinho, porque eu fiquei muito tempo sem instalar porcelanato, né? Então, tô desacostumado, meu corpo desacostumou. Tô sofrendo. Ontem, a gente instalou o porcelanato até ontem. Já começou a melhorar um pouquinho. Só que aí a gente passou esses dias que esfriou e eu tenho sinusite e minha cabeça tá doendo demais. Hoje tá doendo, agora ela tá doendo um pouco ainda, só que não adianta, não melhora, né? Vai ter que esperar, tem que aguentar. Até onde que a gente deu uma reduzida bastante nas nossas lives, né? Porque você chega, você não tá legal. Então eu mal conseguia editar os vídeos aqui do jeito que dava e mandava pro canal. Mas é um processo, né? É bacana. Eu tô gostando de voltar a fazer esse serviço. Tanto é que nesse serviço vai ter muita coisa legal que eu vou fazer lá. Segunda-feira eu já começo a instalação do porcelanato no revestimento no banheiro. Então, essa semana que vem já é parte de revestimento, tem muita meia esquadria para fazer. A bancada vai ficar muito bonita, a bancada é linda, é aquele modelo da Porto Belo, na medida de 1,20 por 60, pode fazer, porque o banheiro tem espaço. E vou fazer no porcelanato calacata. Tem nicho, que eu vou ter que fazer uma repartição, nicho papeleiro e perfumeiro. E eu estou tentando convencer o cliente para a gente fazer a cozinha. Eu montei o projeto da cozinha, ficou muito bonito. Então eu estou com muita vontade que ele anime a fazer. Mas vamos ver, né? Tem que cada um sabe onde que a corda está apertando. Cícero, boa noite, Jair. Um bom fim de semana para você e toda a sua família. Amém. Edilson, boa noite, Jair. Um grande abraço direto de Uberlândia. Ó, a galera de Uberlândia está acompanhando a gente aí, ó. Eduardo, qual o tamanho de uma cuba e um lavatório de 1 metro por 50? Eu não entendi. Essa eu não entendi. Alexandre Soluções, eu não concordo 100% com a norma. Já fiz testes diferentes do que a norma fala e tive resultado positivo. É o que a gente está explicando, Alexandre, é o que eu estou explicando. Mas a norma, ela existe o seguinte. O que são normas das indústrias, por exemplo? Eu vou falar por mim. Eu posso me considerar uma indústria. Eu fabrico peças, né? O porcelanatarista, ele é uma indústria que fabrica peças para
as pessoas utilizar. As normas servem para que as pessoas utilizem de maneira correta ou de uma maneira mais eficiente, menos prejudicial, da forma que você quiser entender aí, os seus produtos. Porque se não tem norma, se não tem sentido para as coisas ali, começa a usar de qualquer jeito e começa a apontar defeitos pela ineficiência da pessoa. Peraí. Vou clicar aqui, agora deu nisso. Ó, esbarrei num fio aqui e travou a minha webcam. Acho que agora deu certo aqui. Tá, então eu tava falando que as normas servem para atualizar para ver se eu tô, tá tudo ok aqui. Tá ok. As normas servem para reduzir esse tipo de situação. Por exemplo, eu fabrico uma cuba esculpida. Eu tenho que fazer orientações prescritas para o cliente de uso. Você não pode usar produtos abrasivos, você não pode bater com pancadas na sua peça, você não pode subir em cima. Então, eu estou normatizando o seu uso daquela peça. A instalação deve ser feita da seguinte forma, para evitar problemas futuros. Isso é a função das normas, que você faça um uso de maneira correta dentro do produto ali e não fique tendo problema, porque se você não coloca ali, especifica, né, e formaliza isso, cara, você vive para dar manutenção. Você vive para dar manutenção. Vou dar um exemplo. Eu vendi essa semana atrasada, finalzinho de semana, na sexta-feira atrasada, 2 nichos para um cliente. Aí a cliente veio, ia levar os nichos. Primeira coisa que eu falei foi: olha, deixa que eu vou entregar o nicho para você. Porque eu sei que no caminho ali, se bater uma quina daquela, é um nicho borda diamante, qualquer batidinha vai trincar, né? Vai quebrar um cantinho e tal. Então eu vou lá e entrego o nicho. Eu oriento sempre o pessoal que me acompanha nas nossas aulas de precificação, sobre contrato e recibo de entrega, a importância de você formalizar a sua venda. No contrato está especificando qual que é a forma que vai ser instalado esse nicho, o que, que tem que fazer, tudo bonitinho. Formalizei. Fui lá, entreguei o nicho para o cliente, a gente conferiu todos os nichos, estava arrumadinho, assinou o recibinho de entrega, onde no recibo de entrega confirma que o nicho estava em perfeito estado. Fiz a minha parte, isso é uma normativa do que eu faço, do meu serviço. Vim embora para o meu serviço, todo bonitinho, beleza. Essa semana o cliente entrou em contato. Queria trocar um dos nichos porque o piso não batia com a cor que ele queria. Ele usou o argumento dele. Não estou falando que o cliente está mentindo. Mas aí o que aconteceu? O nicho que ele queria trocar, eu falei: vamos fazer assim então. Era um nicho de prateleira, né? Eu não gastei meu tempo fazendo exclusivo para ele. Traz o nicho de volta, traz uma peça de piso, eu vou fazer o nicho para você na cor que você quiser. Beleza. Só que quando ele trouxe o nicho já estava danificado. O nicho estava com uma ponta quebrada de um lado e um danificado do outro. E aí, meu amigo, o que acontece? Eu não tenho obrigação de pegar esse nicho dessa forma. Eu entreguei um nicho em perfeito estado, né? Existe lá uma normativa que eu coloquei, que o nicho tinha que ter tomado cuidado e tal. E aí o cliente vai argumenta daqui, mas eu tenho um papel ali especificado, que eu orientei e tal, e eu não tenho compromisso de trocar. Resumindo, então o cliente entendeu, falou: não, tá certo, a gente tem um papel assinado, estava explícito ali que era dessa maneira que tinha que ser feito. Ele vai ficar com o nicho e pagou para fazer o outro nicho da cor que ele queria. Se eu não tenho normas, se eu não tenho regras ali de conduta do meu trabalho,
que vira? Vira uma anarquia, né? Toda hora vai chegar um cliente que se deu um acidente no nicho, ou se ele arrependeu da cor, e aí eu vou passar a vida só trocando nichos para clientes. Então é por isso que tem que existir, sim, normas, tem que existir regras para determinadas situações. Mas até que ponto essas regras valem? Até que ponto que eu vou trabalhar elas, se eu vou assumir essa responsabilidade? Então é um assunto complexo da gente debater. Mas vamos lá, vamos explanando a opinião de vocês aí. Deixa eu ler aqui. Valdeci Lino, boa noite, Jair. Como faço para comprar, saber o valor do ferro para montar nicho? Valdeci, só no número do WhatsApp da nossa loja lá, que você sabe. Eu não, graças a Deus, essa parte eu não atuo mais. Né? Ó, o WhatsApp da nossa loja está aqui em cima, aqui, é só você encontrar. Você entrar em contato lá, em horário comercial, as meninas vão te atender, tá? Essa parte eu não trabalho com ela mais não. Hoje a minha parte é produção só. Senão eu não vivo, né? Felipe Rodrigues, eu nunca tive trabalhado com cunhas e niveladores, sempre trabalhei no tato e com espaçadores com aquelas fininhas que vem no piso. Trabalhei essa semana com nivelador, gostei, fui facilitar muito. Pois é isso, cara. É simplesmente você ceder e experimentar, né, e ter o bom senso de ver o porquê que eu vou usar. Mas tem certas pessoas, tem um grupo, eu não vou falar que é um grupo grande de pessoas que tem uma mentalidade fechada, de experimentar. Eu trabalho com os dois tipos. Se eu precisar trabalhar com junta nivelador, eu trabalho. Se eu precisar trabalhar com espaçador, eu trabalho. Eu vou usar o que melhor eu me adaptar e eu tiver um resultado melhor. Se eu usar a cunha, eu sou menos profissional? Ou se eu trabalhar somente no tato, eu sou mais profissional? De maneira alguma. Eu quero ter resultado. Leandro, como está o mercado para quem quer iniciar no ramo das cubas em porcelanato? Leandro, eu te falo que está super aquecido, super vale a pena, né, trabalhar com bancadas em porcelanato. Falando nisso, agosto agora a gente vai estar em São Paulo, né, ministrando curso. A gente vai estar em São Caetano do Sul, se eu não me engano, acho que do dia 20, 21 e 22 em São Caetano do Sul, na semana seguinte em Ribeirão Preto. Então, quem tiver interesse em fazer um curso com a gente, o WhatsApp da loja está aqui em cima, entra em contato, pede mais informação, garante a sua vaga. No de Ribeirão, eu estou vendo a possibilidade de fechar lá um curso rápido de fim de semana, sábado e domingo em Ribeirão Preto. Talvez a gente vai conseguir fechar também, tá? Quer saber mais informações? É só chamar no WhatsApp da loja e garantir sua vaga lá e fazer um curso presencial com a gente de cubas e nichos em porcelanatos. Adilson Petri, boa noite. Renan, fala, guerreiro, você puxa o brilho quando a peça é piso acetinado. Renan, a gente não puxa brilho em piso, tá? A gente puxa sempre o brilho na massa, independente se é acetinado ou não, a gente vai fazer o processo de queima. O processo de queima é um processo de impermeabilização também. Principalmente se o piso acetinado for um piso mais claro, o que acontece? Se você não faz a impermeabilização, essa massa começa a encardir, ela começa a escurecer demais, né, pela sujeira, pelo uso cotidiano. Então, a gente faz um processo de queima em qualquer tipo de massa plástica, independente do piso. Felipe, niveladores facilita demais, cara. Tem lugar que a gente bate de um lado, a pedra sobe do outro e o nivelador ajuda a alinhar muito mais rápido. Pois é a situação que eu estou passando essa hora. Eu estou terminando ela assentando no tato, mas está dando muito trabalho. Eu te falo que se eu tivesse usando nivelador nesse serviço, eu não estaria tendo trabalho. Muita gente, desculpa a minha sinceridade, trabalha somente no tato ou reclama de nivelador porque trabalha só com piso bom, cara. Só com piso bom. Né? Tá trabalhando com piso de Porto Belo, Eliane, Portinari, daí para cima. O porcelanato que eu estou trabalhando, se eu não me engano, acho que a marca é Rox. Essa é do grupo Left. O porcelanato, de um lado, ele tem uma ondulação para cima e do outro ele tem uma ondulação para baixo. E aí, meu amigo? Como é que você trabalha um porcelanato dele? Assenta? Assenta sim, assenta sem cunha sim, mas você gasta tempo demais. Esse serviço é um dos poucos serviços de instalação de piso que eu fiz, que eu tive que ficar levantando peça quase toda hora. Quando eu trabalhava, vamos pôr, um piso comum, todo mundo conhece aí, o Avore, Delta Avore.
É um piso, se eu não me engano, deve ser um dos pisos mais comuns em relação a preço aí que o pessoal trabalha. É um piso que você instala ele rápido, né? Você não tem que ficar regulando. Este porcelanato que eu estou trabalhando, eu nunca tinha trabalhado numa obra para toda hora, quase toda peça, eu ter que ficar levantando peça para pôr massa, ajeitar o canto, porque o canto não bateu, porque o meio está encurvado ali, né? Mas se você quer ter uma boa sentação, você tem que fazer. Se eu tivesse com junta nivelador, eu tenho certeza que não ia precisar fazer aquilo ali, né? Então, se é para melhorar, a gente tem que usar sim. Cícero, já eu assisti seus vídeos, você instalando porcelanato, a coluna, como é que tá? Você já tá acostumando, já tá dando uma melhorada. Mas o que eu fiz? Eu dei uma desacelerada, porque eu fiquei muito tempo sem instalar piso. E aí realmente a coluna sentiu, é um porcelanato grande, né? 71 por 71. Eu gosto de trabalhar com massa na peça, eu não gosto de trabalhar com massa no chão. É um sistema que eu tenho de trabalho, eu gosto de manter ele, mas eu fiquei muito tempo sem instalar piso. Minha coluna já não é mais igual antigamente, né? Eu acho que tinha mais de 4 anos que eu não colocava porcelanato. Mas estou sobrevivendo. Onde que eu parei aqui? Cadê? Pessoal, vocês podem dar a opinião de vocês. Eu respeito a opinião de vocês. A gente está aqui para debater ideias, né? Para trocar ideias sobre normas, sobre o que vocês acharem sobre norma. Até que ponto? O que eu achei interessante, eu quis abrir o tema dessa live é por causa disso. Porque você vê que a pessoa ela bate muitos comentários ali, batia assim: segue a norma, tem que seguir a norma. Ah, mas nesse caso ali, igual eu coloquei em pauta um caso específico. Não, nesse caso aqui não precisa seguir a norma. Então não serve a norma. A norma não serve. Se eu estou seguindo norma, eu tenho que seguir a norma em qualquer situação. Mas quer entender que não é só a ideia da norma que funciona. Por quê? O que a norma está visando? A norma está visando um preenchimento total, falando em dupla colagem, a norma em sentido de seta. Por que tem que ter o sentido de seta? Qual que é a ideia de você seguir sentido de seta em assentação de porcelanato? Auésio, já em uma bancada esculpida de 51 por 1,20 é necessário fazer estrutura de metalão somente dobra de piso. Essa peça vai pegar rodovia a uns 100 km. Eu não sei, cara. Não sei, tinha que ver a questão das aberturas. Se você achar que é interessante, né, você fazer uma estrutura metálica, você faz, independente de distância. Hoje a gente viajou 120, acho que foi 120 quilômetros para levar as mesas e o painel lá. A maneira como você vai acomodar essas peças no transporte também julga muito, né? Se você sentir que uma estrutura vai te ajudar, meu amigo, faz a estrutura. A gente sempre trabalha assim, é melhor você pecar pelo excesso do que pecar pela falta, né? Alexandre, e aquela coisa, o Inmetro é quem aprova a fiscalização, as coisas é quem que fiscaliza o Inmetro. Em certas coisas tem base, mas em outras tem como fazer diferente e melhor. É por isso que tudo tem que estar explícito no papel, salva nosso serviço. É o que eu estou falando. Hoje, as normas servem para quê? Para resguardar a indústria. A indústria cria um porcelanato. Você pensa se não existe norma técnica. Vou te falar já um detalhe aqui. Piso tem que ter garantia. O fabricante de piso dá lá a sua garantia, seja por isso ou por aquilo. E aí não existe uma normativa técnica. Ele não criou, não surgiu um grupo, não sei como que foi criado isso, né? Não estou aqui para debater. Sei que foi criado. Agora eu entendo o porquê que foi criado. Não existe norma técnica. O cara vai lá, o cara nem sabe assentar um porcelanato, né? Ou o cara é ruim para assentar. Existe um profissional bom e o ruim. E assenta de qualquer jeito. Beleza. Ficou ruim. O profissional vai apontar o quê? O piso não presta. O piso não está legal. Aí o cliente vai na loja, vai reclamar porque o piso tinha garantia, não deu a assentação perfeita, ou desplacou, ou ficou choco, ou está empenado. E aí a loja vai acionar a garantia da indústria. E a indústria vai viver trocando piso, ressarcindo o cliente. Então, o que a indústria resolveu fazer? Criar normas baseadas em estudos, né? Claro, eu tenho certeza que eles devem ter feito estudos ali, instalações, testes, para saber que aquele sistema aplicado daquela forma ali iria minimizar
esse tipo de situação, né? Situações negativas. Então, criaram-se as normas. Você tem que seguir aquela instalação, porque senão a indústria não te dá garantias. Espaçamentos de piso. A indústria orienta os seus espaçamentos na casa, nas caixas, né? Está especificado ali espaçamentos para determinar os seus pisos específicos. Por quê? Porque a casa movimenta e tal, e a dilatação pode fazer o desplacamento, o rompimento das peças. Se ela não faz uma especificação dessa, e acontece o desplacamento, né? Como tem casos que o piso estoura para cima, o que o cliente vai fazer? O cliente vai correr e pedir sua garantia. Olha, o piso aqui arrebentou tudo, isso é culpa da indústria. E aí a indústria vai viver ressarcindo o cliente. E aí, então, o que acontece? Você cria normas. Ela colocou esse piso, só pode ser instalado com junta de 2 milímetros. Por quê? Porque pode ter uma movimentação e não sei o que, pá. Beleza, ela já começou a se resguardar. Da mesma maneira, somos nós, profissionais, que trabalhamos com prestação de serviço. Você dá garantia do seu serviço. Eu falo muito, na porcelanataria, o pessoal, muita gente não sabe. Você tem obrigação judicial de dar garantia, querendo ou não, falando ou não, de 90 dias do seu produto que você fabricou ali. Se você está entrando na porcelanataria, você acha que você pode fazer um serviço de qualquer jeito, que você não pode ser responsabilizado por algum dano, né, algum serviço mal feito ali, você pode. O cliente pode acionar a justiça e te processar ali, colocar você, né, a ressarcir ele. É lei. Então, muita gente não sabe disso. Produtos de fabricação duráveis, né, como é o nosso, que a gente faz na porcelanataria, por lei, você não precisa nem falar para o seu cliente que você dá garantia. Ele tem garantia legal de 90 dias. E aí, meu amigo, se não tem que ter, porque senão vira bagunça. Então é onde que eu bato muito na tecla, aprende bastante, faz contrato, faz recibo de entrega, né? Faz especificações de uso. Você tem que fazer especificação de uso para você se resguardar um pouco melhor. Jacinto, boa noite, mestre Jair. Uma pergunta: é correto deixar a cuba de sobrepor nivelada com porcelanato da bancada de cozinha? Né? A gente até está começando a fazer esse tipo de serviço, eu não vejo por que não fazer dessa forma. Né? Fica bacana, não vou falar que vai enfraquecer. Se você achar que você vão pôr, tem cubas que o ressalto é mais alto, você faz uma dobra de piso. Né? O importante é que você tenha um estrutural da bancada bem feito, bem apoiadinho, mas rebaixar uma cuba eu acho que não tem o que falar que vai ser errado você fazer, não. Eduardo Marota, boa noite. Os arquitetos não gostam de fazer fora das normas. Quando trabalho com a paginação deles, sempre sigo, mas não fica bom a mesma coisa. É o seguinte, Eduardo, eu tive um engenheiro que uma vez ele falou para mim o seguinte, são profissionais e os caras não querem nem saber, não vai colocar o dedo na reta. Quando você começa a trabalhar fora da norma, o que você fez? Você assumiu a responsabilidade de qualquer coisa ali para você. É isso que você faz. Então, quando você economiza para o cliente numa situação dessa, você está trazendo aquela responsabilidade para você. O engenheiro chegou ali e falou assim, olha, esse pilar aqui tem que ser com ferragem de 3/8, com uma estriva a cada 10 centímetros, não sei o quê. Aí você é da área da construção há muitos anos. Você está cansado de fazer aquilo ali. Você sabe que talvez uma Ferrari 516 ali vai ser o suficiente, não vai ter problema. E você vai gerar uma economia ali de uns 100, 150 reais para o seu cliente. Você, de boa fé, quer ajudar o seu cliente a economizar. Mas aí, meu amigo, a parede lá do lado de fora dá uma trinca, que vem empurrando essa trinca, que não sei o que, acontece uma trinquinha ali. Seu cliente vai atrás do engenheiro, o engenheiro vai chegar e falar, olha, eu mandei colocar uma Ferrari de 3/8, tá no projeto. Ah, mas o pedreiro fulano falou que podia fazer não sei o quê. Quem que vai ser o responsabilizado? Você que foi tentar economizar. Então, existe ali a hierarquia, você tem que seguir quem manda. O engenheiro manda na parte dele, você faz a sua parte de execução. Né? Se você for atravessar, você está assumindo a responsabilidade. Se você está disposto a assumir, então, é caso que você vai ter que pensar. Quando a gente muda o que é passado, é você que está assumindo a responsabilidade de qualquer prejuízo que tenha.
Odessi, além de você fazer a queima na massa, existe algum produto para dar brilho? Não, só usa a queima. Otacílio, Jair, boa noite. Eu pergunto por que não foi nivelado tudo, pois queda é para a área aberta. Otacílio perguntou o quê? Que eu perdi a pergunta do Otacílio. Otacílio, parece que eu não vi sua pergunta. Aqui, ó. Foi nivelado tudo. Então, se for a respeito do serviço que eu estou executando, foi igual eu expliquei para o pessoal. A gente sabe, a gente está acostumado já, né? Os tempos mudaram, a gente trabalha com formatos maiores e a gente sabe que instalação de porcelanato em corpo de casa não tem queda, é nivelado, né? Não pode ter queda. Antigamente, usava-se o sistema de você colocar queda nos cômodos. Então você está com o cômodo principal lá, que joga queda ali por rumo da porta, que vai lá para o hall, que joga para a cozinha, que volta essa queda e a água vai embora. Antigamente, dona de casa lavava a casa mesmo. Hoje não lava a casa, hoje passa pano úmido, né? Dona de casa hoje não lava a casa mais. E aí, meu amigo, existem certos pontos, igual o serviço que eu estou fazendo. Era no sistema antigo. Eu fiz a regularização usando o ferrinho, mas eu não fiz nivelamento, porque o cliente já fez o contrapiso do jeito que ele queria. Não cabe a mim mudar isso. Eu não posso chegar lá nele e falar assim, não, eu vou nivelar isso aqui tudo. Pô, o cara gastou o dinheiro dele, é a vontade dele que o piso tenha queda. Vai ter detalhe? Vai, eu sei que vai. Vai ser praticamente impossível você instalar esse porcelanato, né? Igual, pô, eu tava com porcelanato vindo aqui, ó, nesse sentido. E o outro do lado de cá vindo aqui. Como que eu vou fazer não dar dente aqui? Os caras falam que se eu metesse uma junta niveladora, se eu assentasse as duas peças, só se eu falasse com um maçarico lá, esquentasse aquela peça para ela fazer aquela volta, né? Não dá. É uma ciência que não se aplica, né? Então, tem detalhes que a gente tem que aceitar. Eu acho que eu não tenho o que fazer. Eu tenho uma concepção comigo disso aqui. Eu tenho que respeitar a vontade do meu cliente. Minha casa vai ter queda. Então, vou fazer o quê? Correto é queda em área aberta. Onde que vai para um lado? Assim, garagem. Garagem tem queda para frente. Lavanderia. Lavanderia tem queda ali para frente. Banheiro. Banheiro tem queda para frente e inclinada aqui. Ó. Ela tem uma queda assim. Mas o corpo de casa não tem queda. Bom, normalmente, né? Adilson, você cola PU só nas laterais das descidas das cubas ou no fundo X também? Adilson, vê um dos nossos vídeos passo a passo de cuba esculpida aí, que você vai ver como a gente coloca. Na verdade, PU nas cubas eu coloco só nas laterais, as descidas, 4 descidas, e no fundo xado a gente faz o processo, né? A gente monta o fundo xado, faz a impermeabilização e depois faz o telamento. Renan, fala, Jair, quando você faz peças com um piso rústico, você lixa a massa ou já deixa parecido com porcelanato rústico? Cara, sempre lixa, né? Independente se o piso é rústico, eu não sei se você está querendo falar que é um piso antiderrapante ou se é um piso acetinado. Eu acredito que você deve estar querendo dizer sobre um piso acetinado, né? Todo jeito lixa, sim. A gente deixa a massa lisinha e ainda faz o processo de queima nela. Genésio, já esses dias matei a saudade. Fiz 40 metros de alvenaria na obra do meu pai. Mó terapia. Eu vou falar a verdade, eu não tenho saudade de assentar tijolo, não, cara. Eu não falo que dessa água eu não vou beber mais. Se precisar, eu vou fazer. Quando eu for fazer uma casa de novo para mim, eu quero contratar uma equipe para construir. Eu não quero eu mesmo ter que fazer. Claro, quando eu estiver fazendo minha casa, eu vou gravar conteúdo, eu quero gravar vídeo, mas eu não tenho muita vontade mais não. Acho que meu corpo desacostumou demais da conta. Eu gostava demais. Eu sempre fui muito explosivo na construção civil. Eu gostava muito de rebocar, eu era muito bom para rebocar, eu era muito bom para sentar tijolo. Carpintaria, adorava trabalhar com carpintaria, encanação, mas eu prefiro ficar na porcelanataria. Adilson, trabalho já faz muito tempo com niveladores, não vejo mais sem niveladores na colocação de piso. Renan, você está faturando mais com as peças que você faz ou com cursos e com redes sociais? Cara,
Cara, não sei, eu não parei ainda, Renan, porque assim, é um processo, né? A parte digital, ela mudou muito, ela já deu um salto, né? O canal cresceu, claro, o curso, só que os cursos não são projetos que eu já consegui colocar eles como frequente. Então, para eu saber se o curso está rendendo algum valor, assim, ele teria que ser frequente. Às vezes eu faço curso um mês, 2, 3 meses sem dar curso. A loja ela já tem sua constância. E a loja, às vezes, ela pega serviços grandes que dão um dinheiro rápido e, às vezes, ela mantém, ela dá estabilização. Eu acho que hoje está equiparado. Né? Eu posso dizer hoje, eu consigo viver tanto da minha loja quanto da parte digital. Né? A gente trabalha pra caramba, né? O canal começou a dar um seu certo retorno. Meu canal não tem patrocínio, a gente tá aí chegando em 100 mil inscritos, eu não tenho patrocínio. Eu vivo de produzir conteúdo e de produzir produtos digitais. Não é fácil. Eu chego em casa igual hoje, eu já cheguei hoje, já edito um vídeo, pá, mando, agora a gente tá fazendo uma live aqui, e eu já fico pensando nos produtos digitais que eu tenho que criar. Quem vive de produção de conteúdo, ele não tem muita folga, não. Você não tem tempo, não. Tem que trabalhar bastante, né? Mas vamos ver. Eu tô muito animado na parte digital para os próximos 3, 4 meses, né? Eu tô com projetos para esse ano que vem. Eu acredito que até a gente vai estar fazendo algumas mudanças, até de estado, né? Eu tô com os planos aqui de estar mudando do nosso estado aqui. Mas são coisas que estão acontecendo devagarzinho. Ronaldo, boa noite. Sou fã do seu trabalho, tenho 20 anos de experiência com porcelanato, mas vejo o tamanho de piso só aumenta a coluna da gente como fica. Ronaldo, não é fácil não, meu amigo. E não é que os pisos estão aumentando e nossa coluna não vai aguentar. O negócio é que a gente não tem 18 anos mais, né? Eu senti na pele, quarentão, a gente sente. Tem que cuidar da saúde também, fazer uns exercícios aí para estar dando uma melhorada, mas a gente tem que desacelerar. Não adianta a gente querer trabalhar no mesmo ritmo que a gente trabalhava. Eu, particularmente, não, eu não aguento. Meu corpo não dá conta. Marcelo, boa noite. Você está seguindo as setas de assentação? Sim, Marcelo, estou seguindo, mas como eu mostrei no vídeo passado, nos recortes de pé de parede, eu fiz aproveitamento de piso em tudo. Aonde que deu para fazer aproveitamento, até retífica em porcelanato, eu fiz retífica para não ter perca de piso. Porque o cliente, cara, o cliente está construindo aquela casa há tanto tempo, né, suando o dinheirinho dele ali, então você tem que ter o maior aproveitamento possível. Eu não gosto de jogar massa fora. A gente mesmo trabalhando na sentação de piso, todo dia talvez sobra ali um pouquinho, menos de meio caixote, né? Que não dá para sentar a última peça. Aí eu vou lá, tipo, tento rebocar o acabamento da parede com porcelanato, fazer um preenchimento. Então a gente tem que ver muito o lado do cliente também. O dinheiro da gente é suado, né? Então a gente tem que valorizar. Dinho Freitas, boa noite, meu amigo Jair, tudo beleza? Tava meio sumido das lives, mas tomada de volta. Já voltei fincando o dedo no like. Pois é, Dinho, igual eu falei, cara. Essa última semana, como eu tô fazendo instalação de piso, então eu tô fazendo vídeo todo dia. Aí eu chego, tem que fechar a loja, tem que editar vídeo, tem que subir pro canal, e aí a gente cansa, né? E a gente pegou umas frente fria aqui, cara, a minha sinusite atacou e a cabeça dói muito. Então, não dá não, mas a gente tá sempre aqui. Eduardo Pereira, qual o tamanho bom de uma cuba esculpida num lavatório de 1 metro por 50? Até agora eu não entendi essa pergunta, cara. Eu não sei se é abertura. Se for a abertura, Eduardo, cara, eu trabalho com aberturas mais ou menos de 40 por 28 de profundidade. Né? 40 centímetros que centraliza ela por 28. Eu acho que esse lavatório de 1 por 55 cabe bem essa medida, se for isso que você está falando. Empreiteira Paraná, boa noite. Eu assento porcelanato e estou com muita vontade de começar a fabricar nichos. Manda brasa, tem que começar mesmo. Cícero, a junta niveladora ajuda bastante, principalmente quando o porcelanato é ruim, quando o piso é ruim, tem que usar a junta niveladora. Eu uso bastante e não tenho vergonha de usar de usar, tem muitos que criticam. Assísio, cara, a única coisa que eu tenho para te falar, assim, esse negócio de crítica,
é um negócio que você tem que aprender a lidar e absorver só o que te importa, né? A gente tem que lidar com, principalmente se você estiver no meio de internet, grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, Instagram, vai sempre ter alguém ali, cara, que eu não gosto nem de colocar adjetivos nesse tipo de pessoa, mas existe. Você sabe que tipo de pessoa a gente está falando. Não absorve para você, não te acrescenta. Eu escuto tudo, eu leio tudo, todos os comentários do pessoal que vocês postam aqui, colocam nos meus vídeos, eu leio. O que não me acrescenta, eu ignoro. O que me acrescenta, eu absorvo. Se for para melhorar, é para absorver, né? Então, se alguém fizer uma crítica construtiva para melhorar, dá uma atenção para ela ali. Falou, beleza, deixa eu dar uma olhada nisso aqui. Agora vem ali para dar palpite. Cara, ignora, não dá moral para isso, não vai te ajudar em nada, não vai te melhorar em nada. Eu acho que não vale a pena você se desgastar por isso, não, tá? A junta niveladora. Cadê? Perdi aqui onde tá. A junta niveladora foi feita para usar, então vamos usar, deixar os inscritos falar à vontade, nós temos que bater palma para ele. Zé Neto, já fiz minha primeira cuba e o cliente gostou muito e já estou com outra encomenda. Agradeço muito aos seus vídeos e a você, muito obrigado. Zé Neto, meus parabéns, meu querido. Que Deus te abençoe sempre, que você pegue bastante serviço aí. Fico muito feliz de saber que o nosso conteúdo aí te ajudou de alguma forma. João Henrique, boa noite. Será que já aconteceu com alguém, mesmo assentando no tato com argamassa seca, cria ardente? Por isso que serve o nivelador para travar os pios. Eu acredito que acontece, não vou te falar que não acontece, não tem jeito, cara, de você assentar porcelanato só na mão, todo tipo de porcelanato. Às vezes você falar que assenta porcelanato, não dá dente, não dá diferença, talvez você está trabalhando só com um tipo de porcelanato específico que tá bom, né? Mas existe outros porcelanatos que são complicados mesmo. FC Porcelanartes, boa noite, Jair. Me tira uma dúvida, estou com uma peça de porcelanato de 2 por 1 e minha riscadeira só corta 1,90 livre. Como faço para tirar filetes de 10 centímetros de cada lado na serra mármore? Se não cabe lá dentro, meu amigo, você não tem o que fazer. 2 por 1. Bom, se no sentido de 1 metro você conseguir, se for servir, né, os filetes de 10 centímetros, você começa tirando por os de 1 metro. Agora, caso contrário, aí teria que entender o tamanho do recorte. Se for você tirar um de 2 metros, de 10 centímetros, você não vai caber na sua riscadeira, você não tem o que fazer, você tem que tirar na serra mármore. Eu fiz uma mesa aqui para mim mesmo, de uma peça de 2,40 por 1,20. Fiz tudo na serra mármore, tudo, né? Todos os cortes retos ali, prendi uma régua, coloquei a fita, tirei, fiz a retífica bonitinha ali, ficou top. Carqueiroz, boa noite. Leandro Silva, já há quanto tempo você está na porcelanataria? Eu tô há pouco mais de 4 anos, deve ter uns 4 anos aí, uns quebradinhos, quase 4,5, não sei. Tem um pouquinho mais de 4 anos. Benedito Chagas, boa noite. Leandro Silva, sou seu fã, já montei minha porcelanataria inspirada em você. A LJS Porcelanataria, minha loja, sou da Bahia, Campo Formoso. Já estou na ativa há mais de 1 ano, devo muito a você. Que bom, cara. Parabéns para você e sucesso, muito sucesso para sua porcelanataria. E já coloca na agenda de vocês, na quinta-feira agora eu vou fazer uma live de bate-papo aqui com o nosso amigo Franz Rezende do canal Azulejista, para a gente falar mais sobre instalação de piso. Prepara as perguntas de vocês, vamos puxar tema, né? Se tiver curiosidade aí, pode mandar. Como eu falo sempre, eu não sou expert em instalação de piso, às vezes eu dou minha opinião, né? Mas minha opinião não é técnica. Aí a gente vai falar com alguém que trabalha tecnicamente como instalador de piso. E aí é a hora da gente ver, né? Trocar essa ideia com ele aqui. Tentar abrir o site do Instagram, ver se o pessoal postou alguma coisa ali.
Ó, eu vou dar uma reforçada aqui, agora que eu consegui ver aqui. O pessoal no Instagram, que estiver assistindo a gente, pessoal, eu faço a live aqui simultânea com o YouTube, Facebook e Instagram. No Instagram é pelo site, eu não estou fazendo pelo celular, meu celular está aqui. E aí as mensagens não aparecem para mim em ordem. Então, se vocês quiserem mandar mensagem para mim, para eu ler, vai lá no nosso canal do YouTube, pode mandar lá no chat do YouTube que eu respondo todo mundo, tá? Do YouTube não, do YouTube desce bonitinho que eu consigo ler todo mundo. Então o pessoal no Instagram tem gente que fica bravo lá, não responde minhas perguntas. Eu não vejo elas em forma crescente ali, ó, como tá descendo. O site me mostra ali, tem hora que ele trava o chat, eu não consigo ver. Então, eu já deixo a mensagem lá, porque eu não perco nem muito tempo para tentar ver as perguntas não, tá? É só mandar no YouTube que eu respondo vocês na hora. Beleza? Bom, a gente já tá fechando aqui 1 hora de live. Deixa eu ver se tem as últimas aqui. Alô, amigo, me tira uma dúvida. Qual o melhor para retificar o 45 graus? Rebolo ou lixa brilho d'água? Eu só uso o rebolo. Eu só trabalho com rebolo copo cônico, grão 120, 4 polegadas. É o único material que eu uso para fazer as meia esquadria. Beleza? Pessoal, vou descansar. Muito boa noite para vocês. Obrigado, pessoal, que participou com a gente aqui no YouTube, batendo papo, interagindo, dando o seu ponto de vista. Eu espero que o meu apontamento sobre meu ponto de vista não tenha ofendido ninguém que trabalha de forma diferente. A gente respeita todo mundo. Então, a gente está aqui só para abrir um tema, tá? Obrigado por vocês terem participado com a gente aqui no YouTube. Um abraço pessoal do Instagram, um abraço pessoal do Facebook e até amanhã. Amanhã eu vou tentar terminar um nicho com LED, né, com uma imagem ilustrativa de Jesus Cristo lá que eu tinha mostrado para vocês no último vídeo. Vou tentar terminar ele amanhã, beleza? Abraço para vocês. E não esquece, agosto agora a gente está em São Paulo para ministrar curso de porcelanataria. É só entrar em contato no WhatsApp da nossa loja para saber mais informações. Garanta sua vaga. Estou achando que eu vou abrir vaga para fazer um rapidão lá de sábado e domingo, né? Só de 2 dias no final de semana. Quem tiver interesse em fazer um curso ou da semana ou de sábado e domingo, a gente vai estar em São Caetano do Sul e em Ribeirão Preto, beleza? Um abraço aí, bom descanso para todo mundo aí, ótimo fim de semana.